Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo! Começa mais um programa Minha Família é Assim. Quantos programas já fizemos? Tem ideia? Muitos, bem. Muitos? Mais de 10? Mais de 10. Queria saber um dia, ô, diretora, vai fazer um cálculo mais ou menos assim, né, o diretor aí que é bom também. Quantos anos tem, né? É o tal milésimo? Nossa. Pra gente comemorar, né? É que nem gol, né, velho? Nem gol. Cada programa é um golaço no ângulo, né? É isso mesmo. Tazi foi dou tonta. Quase. O nosso netinho vendo essa Copa que estava tendo lá nos Estados Unidos, e o cara deu uma cabeça e falou, vovô, Tazi foi dou tonta. Aí a gente, como? Tazi foi dou tonta. Quase foi gol contra. Quase foi gol contra. Ele quase. A E a gente vovó quase fonoaudióloga entendeu. já veio em cima, né, vovó? Claro, eu falei, menino. Tudo bem, vovó? Tudo bem, meu bem. Então a vovó muito bonita, muito enxuta, né? É, olha só. Nossa Senhora de Fátima, gostei muito dessa Nossa, que camiseta. linda essa camisa. Olha aqui. Só tem Peraí, feminina será? essa aí? Não, você já fez um programa com esse menino. Ah, é Eu não sei se dá para aparecer. Azul, Não, né? de Fátima. Mas é Nossa Senhora de Fátima, é lindo. E o seu também Agora, é muito lindo. A minha tá muito bonita. Uhum. E bom que preto esconde a barriga. Olha que bonito que está escrito aqui. Não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma deste mundo, tá vendo? Isso mesmo. Vocês sabem que eu sempre, nunca falei isso aqui, mas quero falar para vocês em primeira mão, que nós dois somos chamados da Canção Nova, o casal modelo da Canção Nova. Modelo de camiseta. Eles mandam para nós, para você comprar aí. Olha que lindo. Comprando mesmo. essa camiseta, você ajuda. Agora o Thiaguinho aí, só que a meia, hoje eu vou, porque a diretora falou para mim que eu tinha que vir meia combinando. Então, filmou aqui, pega, você pega. Então hoje veio combinando, para não dar problema com ela. Tá. Combinandíssimo. A alegria da Márcia e da Renata. Tá aí. Mas o tema do nosso programa de hoje é... Quer falar? Quando o cuidado de Deus te impulsiona a seguir em frente. Olha aí. Quando o cuidado de Deus te impulsiona a seguir em frente. Frase do Padre Jonas. É preciso ler, conhecer, ruminar, assimilar a palavra e mais que isso, é preciso viver a palavra de Deus. Preciso Frase viver. inédita do Padre Jonas, que só o nosso programa traz aqui, e realmente maravilhosa, né? Mais que tudo é viver a palavra, Muito né? bem. Estamos com a presença hoje aqui do Claudemir. Bem-vindo, Claudemir. E a Kátia? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Claudemir e a Cátia, que são de Jundiaí. Sua bênção. Deus abençoe, que alegria. Márcia. Já vieram prazer estar aqui e não deu para fazer o programa, né? Que eu estava lá com a mamãe, não foi o dia da mamãe? Foi. É, o dia que a mamãe resolveu ir para Dona Rosa e para o canteiro lá de cima. Ai, que falta faz, né, gente? Nossa Senhora. Vocês falaram que moraram em Cambuí, Minas Gerais? Ficamos 10 anos em Cambuí, Minas Gerais. A trabalho, né? Eu fiquei lá. Nós somos de Jundiaí, né, amor? Jundiaí, natural de Jundiaí. E esses 10 anos foi, assim, uma experiência muito boa. Graças a Deus, conhecer os mineiros, né? Pô, muito bom. Aliás, muito o pessoal bom. do Carro de Boi, que vem com o Canção Sertaneja, muita gente lá, Carro de Boi, um abraço para vocês todos aí, o padre aí. Quando a gente vai para Monte Verde, sempre passa por ali também, Cambuí, cidade, a beirinha da Fernão Dias. Dias, né? Isso. Muito bom. E vocês têm quantos anos de casado? Quantos filhos? Como vocês se conheceram? 23 anos de casado, 25 anos junto, né, amor? Na graça de Deus. Conheci a minha esposa, na realidade, nós desde pequeno brincamos junto, né? Conhecemos assim, vizinho, né, do lado, então, Mas assim, na realidade, aí aos 12 anos fizemos junto a primeira comunhão e depois desses momentos da adolescência eu fui para um lado, ela foi para o outro, né, amor? Então, prazer estar aqui com a Márcia, com o Diácono, né? Esse programa arrebanha, é muito testemunho, é muita graça de Deus. A gente já assistiu muito programa de vocês Que e bom. a gente aprende muito, né? E acredito que vocês também, em cada programa verdade. que vocês participam, Deus vai cuidando e curando a gente. Verdade. Então, a nossa história, a gente, igual meu esposo falou, a gente se conhece desde pequenininho, e nós éramos vizinhos, brincávamos juntos. Aí ele disse que a gente fez a primeira comunhão junto e fizemos, aí cada um tomou um caminho na adolescência, né? Eu, graças a Deus, quando foi meus 12 anos, eu fui a primeira vez ao grupo de oração e lá eu senti o amor e a presença de Deus.
E aí depois nunca mais deixei Jesus. Claro que na adolescência a gente tem aqueles contratempos, aquela, né, que a gente sai, e meu esposo também tomou os caminhos dele. Aí depois a gente se conheceu, quando eu já estava, a gente já se conhecia, mas como namorados nós começamos a namorar com 19 anos, eu com 19 e ele com 20. E foi até assim, uma coisa engraçada, até o Nelsinho faz, né, que a Márcia balança o cabelo, né, na hora que conheceu. Eu estava na casa dela, que o pai dela, eu estava na frente da casa dela, né, que é do lado da minha casa, né, onde era a minha casa ali junto com meus pais. E aí ele chamou para ir até a casa, vem cá, estou fazendo uma carninha aqui, vem, é um churrasquinho, eu estou sozinho, você quer vir? E aí nisso eu entrei. Início eu sentado no banquinho, comendo uma carne ali e tal. Chega ela, o cabelo molhado assim, até eu vi assim, falei, nossa, como que é minha vizinha, né? Até brinco com ela, falei, meu Deus. E nisso eu vi, falei, nossa, ela mexeu o cabelo mesmo, né? Igual o Nelson estava molhado, ela mexeu e me deu um beijo no rosto, cumprimentando. E nisso ali foi a primeira, foi uma sensação que não sei explicar, né? Eu senti um momento ali, assim, é o Espírito Santo, porque a mãe dela sempre foi de igreja, sempre de oração. Então eu pisei, até sempre falo, pisei no grupo de oração, então eu pisei mesmo numa casa abençoada. E ali foi o momento que eu senti a presença de Deus, né? E aí começou, né, amor? Começamos, aí saímos, praticamente fomos na primeira encontro, né? Porque eu, assim, eu continuava indo na igreja, ele já tinha se afastado. Sim. Aí a gente começou a namorar, eu falei para ele, tudo bem, a gente vai começar a namorar, mas tem que começar a ir para a missa comigo. Aí ele começou a apresentar uma resistência no começo, aí até que ele foi indo e sentiu o amor de Deus. Aí agora, graças a Deus, que é o primeiro a me chamar para Canção Nova, às vezes até mais que eu, né? Graças a Deus, eu também, mas eu vamos para Canção Nova, é a felicidade, né? É um lugar assim que eu me sinto muito bem, a Canção Nova. Graças a Deus, né? Até a presença, é o pedacinho Rapaz, do céu, sabe que né? eu também, faz 50 anos que eu vim para cá, eu nunca mais fui embora. Bem, não tinha nem Canção Nova, né, bem? Não 50 tinha, anos atrás, mas faz 50 anos também que eu esse lugar aqui faz muito tão bem que... meu cabelo não é branco. O diretor tem que arrumar essa câmera, que esse branquinho, esse aqui, ó, tá meio diferente. Tá ruim, não é aí? assim, não é assim. Não é assim, amor? Mas e o sogro, seu pai é vivo? Sim, meus pais são vivos, Como é que é o nome graças a dele? Deus. Meu pai chama Benedito, mas conhecido como Paulo. Minha mãe Carmen. E na época, Benedito, não conheceu o Paulo? o nome dele de batismo é Benedito, mas ninguém conhece ele. É Paulo. Aí, Olha só. será o Benedito? É Paulo. Nem rimar, rima. Então, sou Benedito, que é Paulo. E- Mas gente boa, gostei dele, Então, um churrasco já antes. Então, Nelsinho, só que na Nossa. época só minha mãe caminhava, né? E meu pai gostava de aquela cervejinha com churrasco, ele estava sem um companheiro e ele também na época, como depois chegado. graças a Deus, Então depois o entendi. Espírito Santo converteu os dois. Aí nenhum dos dois mais bebe. Foi para tomar aquele remédio, Sim. ele chica canavial junto. Né? Ai, meu Não, Deus. não chegou a tanto. Mas depois ele vai contar um pouquinho mais seu pra Paulo, frente. estava mal intencionado, mas Deus que Deus, tá Já vendo? chamou. Mas Deus, E Deus tem seus planos. Deus usa de tudo, é verdade? Exato. Que a gente é do interior também, né, tem vizinhos assim, né? Em casa tinha manga, a dona Dirce tinha uva, né? Na casa do seu Zé, pai do Doni lá, criava porco, a gente ajudava na lavagem também. Então, quando matava, aquela... Uma divisão. Nossa, chegava no final do mês assim, a mãe leva lá uma caneca de açúcar, pensei da Dita, aí levava. Aí leva lá um trigo, pensei Aí as crianças cruzando na rua. Bonito E isso. fazendo as interior, entregas, né? Como você falou, né? Bonito. Muito bem. Vocês trabalharam lá em Cambuí, trabalhavam em quê que vocês faziam lá? Eu trabalhava como gerente de supermercado, administrava um supermercado. Olha só. Fiquei 10 anos lá, mas na realidade eu trabalhei sempre em supermercado, né? Há 29 anos, dentro do supermercado. Ó, que benção. E aí, quando esses 10 anos, graças a Deus, Deus preparou tudo, né, amor? Para a gente voltar para Jundiaí. Mas nesse período foi 10 anos ali, mas uma experiência muito boa. A gente foi ministro, né, amor? Da Eucaristia. Eu era ministro também da palavra. Deixaram muitos amigos lá em Cambuí. Deixamos bastante amigos. Terra boa, né? Boa, muito boa. Aproveitar para dar um abração para o Zé Humberto Pires, que é o secretário de governo de Brasília, que foi presidente da Associação de Supermercados do Brasil, né? Zé Humberto Pires é um homem empreendedor mesmo, que conhece tudo de supermercado.
fez aniversário esse dia, né, Zé? Lá em Brasília, meu irmãozão de Brasília lá, um abração para ele. E aí, vocês depois voltaram para Jundiaí, então quanto tempo estão em Jundiaí? 10 anos? Agora de novo, não? A gente ficou 10 anos em Cambuí. 10 anos em Cambuí. Nós somos de Jundiaí, né, amor? Jundiaí agora faz 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses que a gente está. Vocês gostam de uma cidade que termina em I, né? Cambuí, Jundiaí. Cambuí, Jundiaí. Jundiaí é nossa terra natal. E quantos filhos vocês têm? Temos 2 filhos. A Lívia com 20 anos. Ela já está no céu, né? A gente vai contar o testemunho dela. E o Gabriel com 23 anos. Né? Já se formou, graças a Deus. É um menino muito estudioso. Menino muito de... Toca na igreja, né, amor? Se formou em quê? Ele se formou de engenharia de computação. Olha, Engenheiro. profissão do momento, né? Momento, isso. Computação. Meu Deus. Deus abençoe ele. Né? Gabriel, lindo Gabriel. nome. O Gabriel, na verdade, assim, a profissão do momento, mas eu dava aula de informática e ele na minha barriga. Ele tem foto no computador de pequenininho, já era uma paixão desde bebezinho. Eu era professora, né? Eu tinha uma escola de informática antes de a gente se casar e era noiva, eu tinha a escola e era professora. E eu, grávida do Gabriel, ia lá, dava aula. Daí depois eu renunciei para cuidar da família, para cuidar dos filhos. Logo veio a Lívia. Aí eu me dediquei, eu sou formada em pedagogia, mas eu me dediquei ao lar, à santificação, né? Onde a gente trabalha e ninguém vê, às vezes, né? Mas a gente está lá, né? E vocês falaram que estão há 1 ano por conta do Gabriel, vocês foram para Jundiaí? Sim, nosso desejo era voltar, porque nós morávamos em 10 anos em zona rural. Nós moramos em chácara, e muito bom, uma bênção de Deus. Só que chegou uma hora que a gente começou a sentir o chamado de voltar para casa, que era Jundiaí, né? Deu saudades, não, de casa, e é comunhão diária, porque cidadezinha do interior é uma bênção, mas nós tínhamos muito sede de comunhão diária. E lá né, já é uma cidadezinha, uma bênção de Deus, os padres maravilhosos, Padre Júlio, um abraço, o Padre Rony, que são de lá de Cambuí, o Padre Robson, o Padre Leonardo, que ficou esse tempo com nós. Depois eu falo de Jundiaí. E foi isso, né? E aí a gente sentiu no coração, a gente foi colocando em oração, falou assim, eu estou querendo voltar, nós estamos querendo, e o Gabriel já morava lá. E Deus conduziu a gente para lá de novo em comunhão diária, e estamos também, graças a Deus, somos catequista matrimonial, só que isso já viemos de Cambuí. Né? Só que agora nós continuamos engajados com eles, com um catequista também. Catequista matrimonial. Vocês receberam o casal. O casal, sim. Foi o André e a Karina. Dos 20 filhos. Quantos filhos tem? 8? Sim, 6. Ela está grávida. 7 na barriga. Isso, do 7. E nós trabalhamos. Vocês seguem isso também? Sim, nós somos catequistas e é o 5º casal. Agora a gente está no 5º casal que faz a formação. E a gente trabalha também como catequista, participa do grupo, né? Olha, que coisa. Gostei desse termo. Lá? Então, em Jundiaí, nós temos a paróquia São João Bosco, que é do grupo de oração, né? Que a gente participa. Também são 3 paróquias, uma pertinho da outra. São José Operário, pertinho de casa. E também a Catedral, que também é perto. Mandar um abraço para o Antônio. O Antônio tinha uma livraria lá em Jundiaí, né, bem? É mesmo. Antônio de quê mesmo? O nome dele? Muito amigo da sua mãe. Um abração, Antônio. Está sumido, hein, meu jovem? E um abração lá em Jundiaí para Dona Miriam. Dona Miriam, querida, esposa do diácono Moacir, meu amigão. Que faleceu também. Você falou uma coisa no começo muito bonita, que nosso programa é um programa de testemunhos. Então, eu queria mandar um abração muito forte para Portugal. Beijinhos, beijinhos queridos, estivemos há pouco tempo. E o que eles mais falam, é um programa de testemunhos. Outra senhora me falou assim, está lá no meu Instagram, eu estou há muitos anos sem publicidade. Eu falei, como assim? Sem publicidade. Eu só vejo canção nova. Então ela não vê publicidade. Ela não vê comercial. Porque o nosso comercial, o que é? É evangelizar. Então, isso que você falou é realmente verdade. O nosso programa é de testemunhos de vida. Então, um grande beijo para Portugal. Olha, estamos só começando o programa. Um pequeno intervalo, voltamos já, hein, minha gente? Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje estamos aqui com o Claudemir e a Kátia, são de Jundiaí, contando um pouquinho sobre o seu testemunho. E o tema do nosso programa é Quando o cuidado de Deus te impulsiona a seguir em frente. Estão falando um pouquinho
sobre eles. Mas eu queria convidar você, né, a fazer uma doação por Pix, que eu quero te falar que é uma forma muito simples de você ajudar, é uma forma rápida de você ajudar a Canção Nova. Sabe qual que é? É o Pix. É a forma que ajuda com mais facilidade, né? Então, para você fazer um Pix para a Canção Nova é muito fácil. Você usa a chave pix.doação@cançãonova.com e você deve sempre verificar se o beneficiário é a Rádio Canção Nova, né? Aí é fácil, você preenche o valor, né? E pronto, já ajudou a Canção Nova. Nós precisamos muito para poder fechar a campanha de todo mês. Então, contamos com a sua colaboração. pix.doação@cançãonova.com. Frase do Padre Jonas: ainda que a vida lhe cause dor, não abandone o seu sorriso, pois ele é a marca da superação e o caminho para o recomeço. Olha só. Ele fala do que ele vivia, né? Mas Jonas, isso mesmo. o sorriso dele era impressionante. Então, meus queridos, vocês falaram dos 2 filhos, né? Vocês tiveram um momento muito difícil na vida de vocês com a filha. Como é que foi isso? O que aconteceu? Fala para nós. Então, a Lívia, ela, na verdade, ela sempre desde pequenininha, ela fazia um acompanhamento médico, ela tinha uma alteração, né, no exame dela, mas algo muito leve. Então, quando foi na adolescência, na verdade, nós íamos fazer uma viagem de avião e precisava rever os exames dela. Ela estava ótima fisicamente. E aí, na hora que ela fez o exame, aí estava tudo alterado. Aí ela foi, desde a viagem nossa, ela foi direto para a internação. Nossa. Então, Estava alterado as taxas? sim, as taxas dela. As taxas dela estavam tudo do sangue, plaqueta estava baixíssima. E aí foram investigar, fazer, né, todo o andamento. Aí lá começou a nossa prova, né, uma da vida, né, uma das mais difíceis, vamos se dizer. E aí Deus foi cuidando da gente, né, a cada momento. Aí a Lívia foi fazendo exames, transfundia, né? A Lívia, Quantos anos que ela tinha? ela tinha 14, ela partiu para o céu com 14 anos, mas na época ela ia fazer 13. Foram 1 ano e meio assim de luta, né? Toda semana eu estava lá no hospital com ela, ela transfundia sangue, uma semana plaqueta. Toda semana ela internava e, graças a Deus, recebia alta, né? E Deus sustentando a gente. E assim, da Lívia, a situação dela, que a gente foi aprendendo com ela, né, amor? A situação da saúde dela, nunca reclamou. A gente via que realmente era uma graça de Deus. Era um anjo, né, de Deus ali presente em nossa vida. A gente sempre caminhava com Deus, graças a Deus, desde o nosso início do namoro, que eu aprendi com a minha esposa, né? Ir para a igreja, rezar o terço. E nisso eu via que realmente Deus já estava preparando, né, o nosso coração, né, nos moldando, né, amor, numa situação que a gente não imaginava que a gente ia passar. Mas hoje eu vejo que realmente Deus ele é magnífico, é uma situação que Ele vai nos lapidando a gente de uma forma para que nós possamos lá na frente entender o desígnio, né, realmente o que aconteceu, né, o que ia acontecer com a Lívia. Mas uma coisa que nós aprendemos muito foi assim, lá no hospital. Ela não reclamava, ela sempre estava ali sorridente, e eu ali no quarto com ela, né, amor? A gente junto com ela, né? Desde que a Lívia partiu para a eternidade, a gente foi lá no grupo de oração em Camanducaia. Inclusive, vocês conhecem da irmã Dona Sebastiana. Ah, querida. Sim, e ela acompanhou muito em oração, né? Ela mandava mensagem para mim no WhatsApp: Kátia, como que tá? Estamos orando. Aí, quando Deus recolheu a Lívia, eu fui direto, na primeira semana eu fui no grupo de oração. Aí eu fui lá e falei: Dona Sebastiana, a gente precisa de oração. E Deus moveu o coração dela. Desde a gente receber a oração, ela chamou a gente para dar o testemunho do que a gente tinha vivido. E lá nasceu a nossa missão. Como a gente já sempre foi de grupo de oração, desde que casou, de ministro da Eucaristia, sempre servimos ao Senhor. Só que em relação ao que a gente tinha vivido, a gente foi buscar uma oração, um conforto, né, amor? Aí Deus tocou o coração dela, daí a gente dá o testemunho. Aí lá nós começamos, primeira vez, a dar o testemunho no grupo de oração. Lá Deus já foi curando a gente.
E aí a gente foi chamado, a gente foi levando o nosso testemunho em relação à Lívia, tudo que a gente viveu para jovens, em Pouso Alegre, para crismandos, para pais de crismandos, em grupo de oração. Então, Deus foi movendo, né, o cuidado dele, e cada vez que a gente falava, é difícil reviver, né, porque é uma filha, a gente queria estar dando outro testemunho, né, que, na verdade, graças a Deus, vai ser o meu, né, que a gente estava até comentando nos bastidores, que a gente veio para gravar um programa e Deus recolheu a mãe do Nelsinho. A gente já estava aqui e precisou ir. E eu fiquei com muito de medo de não vir nesse programa hoje de novo, porque daí quem teve problema de saúde foi eu, né? Mas, graças a Deus, a médica liberou. Eu tinha vindo aqui, estou bem, graças a Deus, estou em tratamento. Só que a doutora falou assim, ela conhece, ela ama a Canção Nova. E a gente falou que ia vir dar uns testemunhos em relação à Lívia. Ela falou assim, Kátia, então vai ter que aumentar mais 1 hora, porque vai ter seu testemunho também. Então tá bom, pode deixar, doutora. Então a gente agradece a Deus de estar aqui, porque o tema é Deus cuida e continua cuidando. Porque eu só estou aqui, meu esposo está aqui, Deus tem cuidado de nós até hoje, a cada momento. Né? A gente que é pai pode imaginar, né, a dor que vocês viveram. Eu estou vendo esse luto com a mãe também, que não é fácil. Sim. O pai foi muito, choramos bastante, mas a mãe, meu Deus, até agora, quem está dando força para nós são os netinhos. Eles estão na força, que eles nem sabem a força que eles dão para a gente, né? Mas assim, eu fiz uma música, Uma Dor Sem Nome, então eu peço que a diretora, em vez de colocar Mãe da Providência, coloca no final aquela parte, esta é a dor sem nome, e chama Dor Sem Nome, porque eu fui ouvindo frases de mãe, como você, que perderam, que entregaram. Achei bonito falar um dia, a mulher falou, não perdi, porque quando você perde uma coisa, você não sabe onde é que ela está. E no caso, para nós temos fé, a gente sabe que está com Jesus, né? Mas que entregaram para Deus um filho, e tem frases de mãe, rasgou meu coração, levou um pedaço de mim, feriu meu coração. Pegando essas frases, vocês conhecem essa música, vocês já ouviram? Sim, já. Então essa música eu tenho passado para muitas mães, que também, a vez que você está falando agora, que entregaram os seus filhos, né? Que é uma dor realmente dilacerante, que é uma dor de Nossa Senhora, né? E eu achei interessante, um dia, nós fomos num velório da mãe de um afilhado nosso, o Omar Schumann, casado com a Ana Tramontina, né? E a irmã dele falaram para mim que ela perdeu um irmão também, e ela foi contar para a mãe do Omar, que o irmão, o filho dela tinha falecido, o filho caçula. E ela chorou muito, e ela começou a rezar, falou, Nossa Senhora, eu te pedi tanto, Nossa Senhora. Falei para a senhora guardar o meu filho, ele sofreu tanto, eu pedi tanto. Mas a senhora também não, nem para a senhora conseguiu, né? Achei tão... Ela começou a consolar a Nossa Senhora. A senhora também não conseguiu, né? Seu filho Jesus morreu nos seus braços também, a senhora também não conseguiu. Então, ela começou a consolar a Nossa Senhora, conversar com a Nossa Senhora, uma coisa muito linda, né? Então, aonde nessa hora encontrar força, meu irmão? Onde vocês estão em pé, como é que vocês encontraram forças? Entregar uma filha de 14 anos, uma filha falecer, onde a gente encontra força numa hora dessa? Então, diácono, essa força é Deus. Né? Nas orações, até comentei que foi no momento que Deus foi lapidando, né? Foi me ensinando, até quando eu comecei a ir para a igreja junto com, namorando, né? E ali foi o quê? Foi me ensinando realmente que ali na frente ia acontecer alguma coisa. Claro, a gente não imagina o que ia acontecer, nós não temos o futuro, somente Deus. E nisso eu vejo que realmente é a mão de Deus, porque tudo é a oração. É o Santo Rosário, que eu e minha esposa sempre estamos rezando, Santo Rosário junto. E não é o terço, o Rosário mesmo, né, amor? A gente reza o Rosário mesmo todos os dias. E a comunhão diária. A comunhão diária é o que nos ajuda também muito, né, amor? O que nos sustenta a cada dia. E a Santa Palavra de Deus, né? Então, é o que, diácono, é o que realmente é Deus. É viver realmente nesse momento da gente estar sempre na palavra de Deus e na comunhão do Senhor. Entendi. Né? Então, assim, o que nos sustenta é a Santa Palavra de Deus. É mesmo. Né? Kátia, o que você diria para uma mãe que está em casa, às vezes está com uma filha doente, ou perdeu já essa filha, o que você diria para ela nesse momento?
Olha, eu diria, não vou dizer que é fácil, porque não é, mas que, primeiramente, colocasse nas mãos de Deus, né? Colocasse e entregasse mesmo toda a situação de que buscasse o Senhor, buscasse oração, a intercessão da Mãe Maria Santíssima, e colocasse aos pés de Jesus, buscando a Santa Missa, uma orientação, acalmando o coração, porque Deus sempre faz o melhor. Eu colocaria assim, a gente quer a vontade da gente, a gente queria, a Lívia quis, fazendo faculdade, mas quando a gente tem fé e entrega na mão de Deus, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é soberana. Então, quando Deus permite isso acontecer, Ele não nos desampara, porque, graças a Deus, eu estou aqui, Deus me mantém de pé, eu, minha família, meu esposo, e ficamos até melhores. Até a vida teve um sabor até melhor, porque nós temos um pedacinho nosso no céu, né? Meu e meu esposo, que nós somos um matrimônio, uma carne só, e um pedacinho no céu. E esse pedacinho no céu tem que cuidar de nós. A gente sente o cuidar de Deus, a gente sente que ela está no trono de Deus. Então, a você, mãe, que está passando por isso, seja seu filho, sua filha, se estiver enfermo e ficar curado aqui, glória a Deus, dê seu testemunho, mas também se partir para a eternidade, é difícil, mas glorifique a Deus também, porque Deus honra, Deus não desampara a gente. Noemi, você falou que falaram que ela internou várias vezes, foi internando, foi transfusão de sangue, de plaquetas. E como é que foi que ela faleceu? O que aconteceu? Então, ela fez o transplante, né? No momento que ela saiu um resultado do exame, ela tinha que fazer um transplante de medula. E nesse momento do transplante de medula, ela foi feito um outro exame, né? Ficou 4 meses internado, fez um outro exame. E no momento que fez outro exame para fazer o transplante, aconteceu o momento que o médico chamou a minha esposa primeiro e falou: olha, ela está com câncer, né, na medula, né, amor? E ela precisa fazer químio antes de fazer o transplante. Para nós já foi uma situação um pouco mais difícil. Já o transplante já é, né? Então, no momento, né, amor? Na verdade, ela estava diagnosticada com um problema medular. Ela não tinha em nenhum momento câncer. Ela tinha uma mielodisplasia e já tinha encontrado o doador para ela 100%. E só que daí, na hora que ela foi fazer um exame mais a fundo, ele poderia evoluir para uma leucemia. Então, foi o que aconteceu. Aí evoluiu, aí foi foi uma notícia mais difícil da minha vida, porque a gente estava já cantando vitória com o doador, ela já ia transplantar e a médica veio falar que não podia. E que ela teria que passar por todo o processo de dor, de tratamento, de quimioterapia. E a Lívia venceu, com Deus, com um sorriso, fazendo a gente rir, fez todo o tratamento, todas as quimioterapias, zerou a doença, ela não morreu dessa doença, né? Deus não recolheu ela de leucemia, ela não tinha mais. Só que daí a medula do doador já estava congelada. E aí ela desceu para o transplante. E aí foi no transplante que aí ela teve complicações e Deus recolheu ela. Então, ela não tinha mais a enfermidade, só que um dia ela falou assim para mim, nós passamos várias internações, só que recebia alta. E quando foi a última, que foi em São Paulo, nós ficamos 4 meses com ela internada. E eu fiquei muito tempo junto, né, eu e ela. Meu esposo, sempre que podia, acompanhava. Mas aí um dia ela falou assim: mãe, eu estava de cabeça baixa, rezando meu terço. Ela falou assim: deixa eu falar um pouquinho com você. E ela ficava muito mais assim, no celular, adolescente, né? Eu falei: o que foi? Ela falou assim: mãe, você precisa aceitar a morte. Nossa. Ela falou assim para mim. Eu falei: por que você está falando isso, Lívia? A gente vai viajar muito, você vai viver. Ela falou: mãe, as crianças e os adolescentes que estão aqui, que nós estamos no hospital referência lá das clínicas de adolescente e criança, as crianças que ficarem bem curadas e ficarem aqui na Terra, é porque Deus permitiu assim. E as crianças e os adolescentes que partiram no céu, também foi a decisão de Deus. Nossa. Aquele dia, eu não dormia direito no hospital, né? Quem que dorme? Só que aquele dia eu senti a presença tão forte de Deus, eu capotei naquele sofá. Eu falei: minha filha está mais preparada que eu. E um dia eu tive um sonho com a Lívia, né? E ela falava, e eu falava assim: meu Deus. Ela falou assim: mãe,
eu pedi a Deus que Ele me recolhesse se fosse o melhor para mim e para vocês. Nossa. Entendeu? Eu não entendia, porque nós pedíamos diferente. Nós pedíamos, com certeza, cura, né? A presença, como graças a Deus a gente pode, na nossa vida, testemunhar muitas curas. E graças a Deus eu e ele somos um milagre já. Aqui, eu e meu esposo, de ter passado um luto, assim, outros problemas que Deus já vieram, porque Deus faz acontecer, mas depois Ele vem com a vitória, né? É difícil na hora da tempestade, parece que não vai passar, né? Parece que a gente não vai sair daquilo, né? Mas depois que a gente tem a vitória, a gente saboreia de uma forma tão maravilhosa que cada Eucaristia que a gente comunga, a gente só tem que falar obrigado, meu Deus. É Isso aí. mesmo. E você também falou para nós, assim, contou para nós um pouco, você relatou que no hospital também teve uma situação muito, assim, muito emblemática com ela, né? Que marcou muito seu coração. Então, foi uma fase ali, no momento, eu vejo assim que foi um momento de Deus mesmo. Ali a experiência sobrenatural de Deus. A minha esposa, ela chegou, foi à noite, né? Claro, ela chegou para trocar o turno, que sempre troca às 7 horas da noite, né, amor? E ela chegou com a mochilinha dela e falou assim, olha, eu sinto, estava na UTI já, a Lívia já, ela já estava muito mal por motivo do transplante, ter saído de uma químio, depois já entrar para um transplante, o corpo já estava totalmente já assim sobrecarregado com remédio, né? E sendo uma adolescente ainda, né, amor? Então assim, mas foi muito forte em Deus ela. Aí no momento ali eu vi que realmente foi uma coisa sobrenatural. A minha esposa chegou com a mochila e falou assim, olha, eu senti, né, amor, né, no meu coração de você ficar essa noite com ela. E no início eu estava muito cansado, a gente não dorme no hospital, vocês sabem disso, que a gente não dorme. Não tem como você dormir no hospital. Você fica praticamente ali variando, né? Você fica ali numa poltrona, você olha ali os médicos entrando. Quando você está pegando um cochilo, acende a luz, que tem que dar o remédio para a criança, para o adolescente, que seja a nossa filha. Aí ali no momento, eu tive uma experiência sobrenatural. Ela falou... No momento, uma experiência sobrenatural. A gente tem um intervalo, voltamos já para contar essa história para nós. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, com o testemunho maravilhoso desse casal aqui, o Claudemir e a Kátia, contando a história dele, dos seus filhos, da filha que eles entregaram para Deus. E ele estava falando de uma experiência que ele viveu muito forte com a filha, quando ela estava internada na UTI, no hospital, lá em Jundiaí, né? Foi em São Paulo. São Paulo mesmo? Itaci, São Paulo. Ah, tá. E qual foi essa experiência sobrenatural que você viveu com ela? Que você estava falando que você passou, ela falou, você passe a noite com a filha, você estava cansada, mas passou a noite com ela, e aí? Então, ali eu fiquei a noite com ela, porque era para ser ela, então ali no momento eu fiquei sentado na poltrona, na madrugada, e nisso os médicos entrando, fazendo a transfusão, fazendo hemodiálise, né? Ela estava fazendo hemodiálise. E nisso eu, com a Bíblia na mão, ali rezando, e olhando para ela, e nisso eu vejo que realmente eu escuto uma voz bem assim, deixa que eu cuido dela. E nisso eu até achei que era um enfermeiro ou médico que falou, porque eu estava na poltrona encostado assim, e nisso falou 3 vezes. Aí nisso eu vi que realmente foi Deus falando através, e aí nisso eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor cuida bem dela, sempre cuidou. E nisso eu falei, Senhor, está em tuas mãos. E nisso, naquele momento, a máquina de hemodiálise parou. E nisso entrou o médico, entrou outra médica e falou assim, olha, a máquina parou e não pode mais deixar ela tocando, fazendo essa transfusão. E nisso eu vi que eles saíram, eu falei, meu Deus, algo aconteceu já ali, parou a máquina, e claro, precisaria dar uma hemodiálise, porque ela tinha feito transplante. E nisso, quando deu umas 10 horas, o médico me chamou e falou assim, olha, eu vou deixar você sozinho agora aqui, um momento com ela, que agora é o momento de vocês, está sozinho. Por quê? O que a medicina poderia fazer, ela fez aqui, não tem mais aonde chegar. Agora é somente olhou para cima, né? E nisso eu já entendi, que agora é somente a mão de Deus. Ali no momento eu vi que realmente era a mão de Deus, né, amor? Que era para estar ali realmente, e nisso eu peguei ela no colo, ela estava deitada, eu segurei ela no colo de uma forma assim, né? E eu falei para ela, falei, Li, eu chamava ela de Lívia, né? Mas Li, me perdoa o que eu vou falar.
me perdoa nesse momento que eu vou falar, mas eu preciso entregar você a Deus de uma forma assim. Eu falei, Lívia, dessa forma eu vou entregar você a Deus, mas me perdoa o que eu vou falar. Senhor, dá o último sopro da vida dela. Dá o último sopro, porque eu sei que o Senhor cuida bem dela, sempre cuidou. Então ali eu vi que foi a voz de Deus no momento ali, e nisso eu falei 3 vezes, Senhor, dá o último sopro da vida dela. Isso era 10h30, e de repente parou. A máquina parou, entrou os médicos e falou, pai, já acabou, não tem mais o que fazer. Tá? Eu falei, não, eu sou um pai muito feliz no momento, eu vi ela nascendo e vi agora sendo entregue a Deus. Então eu agradeço ao Senhor nesse momento, agradeço mesmo, e estou muito feliz. Eu estava ali totalmente embriagado pelo Espírito Santo, de uma forma que eu vi que realmente o Espírito Santo já estava ali comigo ali. E eu ali senti uma alegria, que até falar assim, nossa, mas uma alegria você entregar a filha a Deus, mas sim, quando a gente está com Deus, a gente vê que realmente está na mão de Deus, está sendo bem cuidada, né? Olha, e a gente vê um dos atributos do Espírito Santo, que ele é consolador. É né? verdade. E muita gente esquece disso, mas ele é o Espírito Consolador, uma coisa sobrenatural. Que eu experimentei com a minha mãe também, com outras pessoas que quando faleceram, meu pai João se foi, e ele vai consolando, não é uma vez só. Ele vai com o dia a dia, porque a saudade só aumenta, né? Vai fazer a música. Sem saudade do que é bom, chorei de saudade, não foi por fraqueza. Só aumenta a saudade. É como o amor, ela só aumenta. Mas a fé nos dá essa força de seguir em frente. Mas vocês estão passando também, você falou no começo do programa, queria entender isso que você falou, que a sua médica falou assim, que ela te liberou para vir para cá, mas você também está com algum problema? Na verdade, eu já estava sentindo assim uns mal-estar assim na minha cabeça, né? E achava que não era nada, achava que era algo ortodôntico. E aí eu procurei o pronto atendimento, pronto-socorro, num dia que eu não estava bem, estava aumentando um aperto, né, na minha cabeça. E aí, enfim, ele falou, você precisa de um neuro de urgência, né, com urgência. Aí fui lá, marquei uma consulta com o neuro, aí ele já pediu uns exames bem específicos, que é um pouco além da ressonância, uma angiorressonância. E lá tinha acusado que eu não estava com uma veia minha, num exame venoso, que não estava com fluxo totalmente fluindo sangue, que eu estava com um coágulo, né? E não sabia desde quando. Então, aí, quando saiu o resultado, eu mandei para o neuro. Aí ele me respondeu por mensagem, por áudio. Ele falou, Kátia, procura, se você está sentindo, procura o pronto-socorro, passa todas as informações, leva os exames. E aí a gente foi, né, no pronto-socorro, aquela tensão, isso ao meio tempo, porque tem um mês isso. Um mês, amor. Aí a gente já passou lá na triagem, eles falaram, a gente não sabe se você vai ficar internada aqui ou se você vai ficar internada lá no outro hospital, né, no São Vicente. E aí, nossa, daí eu já comecei a orar, comecei a ficar com medo, a gente fica apreensiva, né, tudo muito novo, aquele mal-estar. E aí meu esposo ficou intercedendo, pediu a intercessão da nossa filha, né, a Lívia. E ele falou assim, você não vai ficar internada, você vai tomar um remédio, vai tomar um remedinho e vai ficar em casa. Aí eu falei, ele está falando isso para me acalmar, porque já falou que ia passar eu para a emergência, né? E aí demorou, aí fizeram um exame de sangue em mim, aí chegou a médica, me acalmou, ela falou assim, realmente, não fiquei quieta, falei, Senhor, seja feito sua vontade, se tiver que ficar internado, se tiver que tomar medicação, mas a gente se a gente é ser humano, a gente também tem nosso lado que, né, que a gente sente medo, a gente sente, né, Jesus sentiu, né, tudo que nós sentimos aqui, ele veio para isso, né? E aí a médica viu meus exames estavam ótimos, graças a Deus, em meio a tudo essa turbulência, ela falou, seus exames estão muito bons, nós vamos receitar uma medicação para você tomar em casa.
Olha só o que ele Deus falou. confirmou pela boca dele. E aí vinha sempre uma voz no meu coração: vai ficar tudo bem. E a gente escutou, a gente ouviu um programa aqui de um casal que passou uma Sim. situação que Nossa Senhora falava. E eu lembrava, eu estava muito, no começo eu sentia muito medo, né, de um diagnóstico, e o Senhor falava, vai ficar tudo bem. Aí ontem eu pedi a intercessão do padre, do padre Júlio, né, para todos. Eu pedi que eu tinha um contato de alguns lá de Jundiaí, eu não tenho ainda. E ele falou para mim, Deus me respondeu através da boca dele, ele falou, vai ficar tudo bem. Olha aí. Aí eu falei, obrigado, Senhor. O Senhor me respondeu da boca do Respondeu. sacerdote. E aí, para minha doutora, que daí encaminhou, eu passei todas, levei os exames para ela e contei, porque como eu já tinha sintomas, tipo, não era de agora, só que agora que tinha aumentado, foi por isso que ela falou a questão do milagre, porque eu estava sem a medicação. Fazia 2 anos que eu já tinha sintomas. Sintomas, mas não Sim, tomava nada. não tomava nada. Eu tinha feito um exame, mas não tão profundo como esse. Eu tinha buscado o médico já, mas eles não tinham diagnosticado que precisava fazer uma angiorressonância, que é diferente de ressonância. E como é que chama a médica? Mandar um abraço para ela. É, doutora Sulimara. Um abraço para o doutor abraço. Patrick, também para o doutor Rafael. Dona Simara, teu Patrício, o Rafael. Doutor Rafael. Uma junta médica aí. Todos Deus aí. abençoe. E também da doutora Larissa, do Pronto Socorro também, que me Larissa, ajudou muito. Os enfermeiros aí, todo Os o enfermeiros, pessoal. todo o pessoal. E também Gente agora boa. os padres de Jundiaí, que eu não falei. Ó, os padres. Padre Adriano, da Catedral. Padre Padre Adriano, um abraço, Rafael, padre, sua Padre bênção. Leonardo. Rafael. Isso O Padre Rodolfo, do São José Operário. O Padre Marcos, o Nossa Padre Senhora, Micael. é um clero Isso presente. mesmo. E o Padre João. Olha só, gente. Ô, E o Padre Claudemir, Rodrigo de Goiás, que está intercedendo por mim e também. Claudemir, E deixa eu só fazer uma pergunta Faça a aqui. pergunta. Só porque Olha assim, o tempo. vocês viveram toda essa situação de dor, né? Como é que vocês conseguiram transformar isso concretamente na vida de vocês hoje? Então, igual a minha esposa comentou, a gente, através de um testemunho, nós começamos a contar a história da Lívia e, nisso, ajudando as pessoas também que estão enlutado praticamente, principalmente quando alguém entrega o seu filho ou a sua filha a Deus, né? E a gente vê que realmente Deus vai nos fortalecendo, vai nos conduzindo, vai nos inspirando pelo Espírito Santo, dando sabedoria, né, amor? E nisso nós vai aprendendo também junto com essas famílias que estão enlutado. Então, assim, Deus nos coloca no momento, no lugar certo, né? Então, hoje nós contamos nosso testemunho, falamos a respeito da nossa história da Lívia, o que aconteceu, e nisso é o que nos vai preenchendo mais e mais o nosso coração, porque através da Lívia, o que aconteceu, Deus mostra que existe um outro caminho, que é o quê? Contar o testemunho e falar sobre a palavra de Deus em cima, porque nada é perdido, né? Tudo já está... Deus já fez, Jesus já fez por nós tudo isso, né? Morreu na cruz por nós. Então, existe o céu, que é a eternidade para cada um de nós. Então, nós vamos aprendendo e nós vamos ensinando até os casais, né, que somos catequese matrimonial, ensinando que realmente você entregando a sua vida a Deus, ali no momento certo, se acontecer uma tribulação que aconteceu conosco, né, amor? Da Lívia, né, que aconteceu com a gente, da Lívia Deus ter chamado ela, mas a gente vê que realmente ela está na eternidade, porque nós entregamos a nossa vida a Deus, então o nosso caminho é o céu. Vocês têm algum site, algum e-mail, alguma coisa, Instagram, que possa seguir vocês? Quiser fazer um contato com vocês? O nosso Instagram junto é Kátia e Claudemir. Kátia e Claudemir. Kátia e Claudemir, Às Aí, ó, vezes facinho. alguém quer entrar em o contato, pessoal vai ver nós aqui. temos, tá lá, Kátia, Claudemir. Então, aproveitando o gancho que eles falaram do Vai Ficar Tudo Bem, foi um programa maravilhoso com a Laura e o Carlos Luiz Eduardo. Saldi, de Taubaté, nossos queridos. Um beijo para dona Neuza. Desculpa, dona Neuza, seu Saldi, queridos lá de Taubaté. E ela ouviu isso lá na Itália, lembra? E depois aqui o marido no Brasil. teve um problema. Vai ficar tudo bem. Ela chegou no Brasil, vai ficar tudo bem. 3 vezes ela ouviu ficar tudo bem. A imagem de Nossa Senhora falou com ela. E realmente ficou tudo. Ela foi no médico e falou, olha, você quer ficar melhor ainda? Vai lá em Aparecida agradecer, lembra? É verdade. E nós estamos lançando um Vamos livro. lançar. E a nossa diretora Renata vai fazer um lançamento. Assim, vai ser lá no hotel Videira Palace, vai ter salgadinho, vai ter um hotel para toda a equipe. Olha só! A Renata falou, você já... Ao vivo, A gente, Renata todo esse combinado providenciou aí. isso, que vai ter um lançamento lá. Vai ter um lançamento, vamos gravar um programa lá.
Falando um pouquinho em cada testemunho, então vamos convidar esse pessoal do livro, convidar nossos câmeras, nossos... O todos vão estar produtor, lá, diretor. né, para participar. Ela não está sabendo disso? Não, nem eu. Está sabendo agora. Então vamos lançar esse livro com os testemunhos do programa. Então, Gente, cada testemunho lindo. São como você falou, 11 né? testemunhos, É o que né? você falou no começo do programa, o testemunho de outras pessoas. A gente mesmo, quando vê o programa, a gente fala, puxa vida, como toca o coração da gente. A gente cresce, e é isso que os nossos irmãos portugueses falaram para nós. É um programa de testemunhos. Ora, pois. E eu não tenho mais publicidade em minha vida. Então, Deus louvar a Deus por vocês. Deus abençoe, Claudemir, Kátia. Só um segundinho, louvar a Deus por todos vocês, pela oportunidade de receber a gente aqui com todo carinho. Louva a Deus pela vida de vocês, da diretora, de toda a equipe, tá? A gente agradece de coração e pela Canção Nova, né? Pelo Padre Jonas, o Monsenhor, porque todo esse tempo a Canção Nova em Minas nos sustentou muito, programas, orações e com a Lívia também. Amém. E tem sustentado ainda, né? É isso Tem muitos, né? Muito sustento. Então a gente louva a Deus. Amém. Rapidinho, só para falar rapidinho, para a situação da Lívia foi sobrenatural também, quando aconteceu, que ela foi, Deus chamou, e no momento que chamou, eu peguei a Lívia e levei ela até um local, coloca dentro do material, claro, e dentro de uma, né, abriu a porta, eu que levei e fiz tudo. Quando eu terminei e fiz tudo para ela, um moço falou assim, você é o que dela? Eu falei, pai. Ele falou, pelo amor de Deus, como você consegue fazer isso? Eu falei, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando a gente pede, ele faz e faz completo. E quando nós estamos numa guerra, e nós somos o soldado, Deus nos fortalece de uma forma que a gente faz as coisas mais maravilhosas. Para mim foi uma coisa mais maravilhosa, que eu fiz tudo por ela. Tudo, até no momento mais difícil de levar até ali, e tirar ela dali, levar até fazer o velório dela, montando tudo, eu vejo que realmente é a mão de Deus. O Espírito Santo Consolador. Consolador. Que testemunho lindo. Obrigado, testemunho de vocês. Deus abençoe, viu? Amém. Fique boa logo. Dê notícia para nós da sua saúde. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E peço a intercessão do Padre Jonas também, que ele está fazendo muitas graças aí. Vamos rezar então a oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Peço ao diretor que, em vez de pôr a música final, Mãe da Providência, coloque o trecho da música minha, Dor Sem Nome. E você que passa por um momento como ela, veja essa música, vai no YouTube lá, vai no Play Canção Nova, vai no CN Plus, põe na Diácono Nelson Correia a música Dor Sem Nome. Escute ela bem alto mesmo e reze com ela, tá bom? Oração Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Deus abençoe você pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Deus abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem, 7 horas da noite, gente. Um abraço. Esta é a dor sem nome. Só sei que é uma dor enorme que te lacera o coração, que rasgou meu coração.